Legalismo versus a lei de Moisés. Seria a lei de Moisés uma ameaça para a fé cristã? Por muitos anos, a Igreja foi instruída de que a lei foi substituída pela graça. Isso é muito importante ser avaliado, mas desde que o termo lei seja corretamente empregado. Você já percebeu que ora a Bíblia nos orienta em cumprir a lei e em outros momentos ela nos diz que foi encerrada? É muito confuso. Porém, esta confusão pode ser esclarecida se utilizarmos a língua na qual o Novo Testamento está disponível, o grego koiné. Existem várias palavras gregas utilizadas para se referir às leis contidas na Bíblia. Entre elas, duas são principais, a palavra nomos e a palavra entole. Sempre que a lei é criticada e até condenada, a palavra para ela é nomos, pois nomos significa qualquer tipo de lei, qualquer costume, lei, comando de qualquer lei. Dicionário Strong G03551. Nomos deve ser visto como um termo menos específico, não utilizado para se tratar diretamente de uma lei. Neste caso em questão, nomos não seria o termo apropriado para tratar a Torá dada a Moisés. Não que este termo não seja utilizado, mas quando um redator bíblico deseja especificar o valor precioso da Torá, ele, ou melhor, eles, optaram por outro termo. Por isso, muitas vezes, principalmente na Epístola aos Gálatas, o termo nomos é tratado de forma depreciativa por se tratar do legalismo, ou da lei judaica com seus acréscimos e tradições. Mas o termo entole, comando, dever, preceito, injunção, preceito relacionado com a linhagem do preceito mosaico a respeito do sacerdócio, eticamente usado para se referir aos mandamentos da lei mosaica. Dicionário Strong G01785. Ele traduziria entole como mandamento, que curiosamente nunca é criticado em todo o Novo Testamento. Entole é recomendado e enaltecido pelos redatores. A melhor tradução para o termo entole seria mandamentos da lei de Moisés, ou seja, a Torá. Paulo e sua polêmica visão sobre nomos e entole. Paulo nos disse que a lei, nomos, seria o nosso tutor até Cristo. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3, versículos 23 a 25. Muitos leem este texto e dizem que não devemos mais fazer nada contido no Velho Testamento, pois Cristo encerrou todo o controle das antigas leis sobre nossas vidas. Esta leitura é precipitada, pois quando Paulo diz que estávamos sob a custódia da lei, ele quer dizer que estávamos sob a orientação da lei nomos, ou seja, o legalismo judaico, que era o tutor ou aio nosso. Esse termo tutor, do grego pedagogos, refere-se a um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. Aos meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem a sua companhia até que alcançassem a idade viril. Paulo usa essa expressão para se referir ao fim do governo religioso constituído por homens que criam regras em um regime legalista tão pesado que nem mesmo eles conseguem suportar. Estamos livres de um conjunto de regras humanas guiadas por pedagogos e mestres apegados a doutrinas criadas por eles mesmos. Este governo se encerra em Cristo, que agora é quem nos ensina a guardar os mandamentos de maneira correta, sem acréscimos humanos, religiosos e nem mesmo institucionais. Devemos observar os mandamentos da lei de Moisés pelo ensinamento e exemplo de Yeshua, o nosso único guia. Pelas próprias palavras do Messias: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versículo 21.
Não caiamos no erro de acreditar que não existem mandamentos mais a serem obedecidos. Yeshua nunca disse isso, e nem seus seguidores. Também não entremos debaixo de outro jugo legalista imposto por religiosos carnais de nosso tempo. Uma nova aliança. Quando a igreja atual afirma de que estamos debaixo de uma nova aliança, ela está correta. Muitas alianças foram feitas com os hebreus desde os dias de Adão, como Noé e o pai Abraão. Alianças têm sido feitas, sendo a mais famosa a Aliança do Sinai, em que um principal símbolo seria o Zabar, o sacrifício de animais. Yeshua traz consigo uma nova aliança em seu sangue, 1 Coríntios 11, versículo 25, e ela tem um determinante peculiar que passa desapercebido pela igreja atual. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Hebreus 8, versículo 10. Yeshua é a nova aliança, e este pacto, ele une duas partes debaixo de termos contratuais. Esta Brit Hadashah, a nova aliança, não criou novos termos, apenas modificou a forma de aproximar as partes. Não mais sacrifícios temporários aproximariam ou ligariam Israel ao Eterno. Diferente disto, seria o próprio sangue do Filho de Deus, Yeshua. Mas o contrário continua o mesmo, porém redigido onde ele sempre deveria estar. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Essas leis foram dadas no Sinai e continuam intactas, mas sem a intromissão de nomos de rabinos ou pastores que criam suas próprias takanot, suas próprias leis e doutrinas, modificando a estrutura original que Deus deu para o seu povo. Yeshua é a Torá em carne. Ele é a Torá que anda. Ele é o exemplo de como colocar a Torá escrita no coração, não a Torá oral de tradições rabínicas, quanto mais de pastores e líderes eclesiásticos atuais. Definitivamente, a Torá não foi abolida, mas sim os acréscimos rabínicos e pastorais que receberam um status de sagrado tanto quanto a Bíblia. Yeshua não veio encerrar a Torá, mas plenificá-la, dar pleno sentido. Mateus 5, versículo 17.